Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Naitê. Vim aqui falar um pouco sobre o CNU 2 e aí eu quero explicar o porquê, né? Eu passei para o cargo de analista técnico de políticas sociais no CNU 1. Tô aqui em Brasília, tô no curso de formação, a gente ainda tá numa parte do concurso, né, que é a terceira etapa, que é classificatória e eliminatória. São 3 provas, eu já fiz 2 provas, tá dando tudo certo. E aí, no meio dessa situação, né, no meio do curso de formação, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o que eu gostaria de ter sabido, que alguém tivesse me falado, ó, chamado a atenção na época que eu me inscrevi pro CNU 1, né? Muito louco, gente, já estamos no CNU 2, assim, enfim. E aí eu vou fazer esse vídeo bem amador, eu não sou youtuber, nada disso. No meio do meu curso de formação, um curso com algumas dicas. Então, galera, vamos lá. Vou tentar ser prática, rápida, porque eu tava pensando assim, vou deixar pra fazer esse vídeo depois, não sei o que, só que não dá mais, gente. Minha prova é dia 24, dia 20 terminam as inscrições pro CNU 2, então tô aqui para falar sobre o CNU 2. Bem rapidinho, de forma amadora, tranquila, mas vamos lá. Por que fazer o CNU? O CNU, eu acho que ele democratizou o acesso ao concurso público, principalmente em âmbito federal, né? Eu fiz a minha prova em Cabo Frio. Se eu tivesse que viajar, talvez, assim, provavelmente não teria feito essa prova. Então, só isso, assim, já é um super acerto do CNU. E também a prova, né, na minha perspectiva, ela não é aquela prova decoreba, né? Foi uma prova, acho que, muito raciocínio, de criticidade. Então, para quem já tem essa perspectiva crítica sobre a realidade, né? Acho que foi uma prova diferente para mim. Qual era o meu contexto? Eu estava trabalhando, coordenando uma equipe, trabalhando mais de 40 horas por semana, porque a gente sempre trabalhava depois, tinha muita coisa para fazer. Eu sou mãe. E só que eu sempre quis ser servidora, assim, eu tive contato com algumas analistas do IBAMA, eu trabalhava numa consultoria ambiental e eu sempre quis estabilidade, era meu sonho. E na hora que eu vi o edital, eu vi ali que tinha muita matéria que ao longo da minha vida eu já tive contato em algum momento, né? O orçamento público, aspectos ligados à democracia, enfim. Falei, dá caldo isso aqui, eu acho que eu tenho chance, né? E muita coisa que eu não sabia do edital, eu pensei, cara, eu vou estudar e o que eu não souber, eu vou aprender e vai ser bom pra minha vida. Claro que eu queria passar no concurso, mas eu botei na minha cabeça que seria um investimento, que aquilo ali ia me ajudar, inclusive, no meu próprio trabalho. Muito importante. Leia o edital. Eu sei que parece óbvio, mas muita gente não leu o edital direito, né? Esse edital, inclusive, tá grande, né, do CNU 2. Mas que bom, quer dizer que tem muita vaga, então tem muita coisa ali para ser falada sobre as vagas. Mas leia de verdade, com tempo, porque é ali que vai dar o match, é ali que você vai escolher qual é o seu bloco, é ali que você vai ranquear quais são os cargos mais importantes para você, né? E aí, sobre os cargos, ranqueie sonhando alto. Não coloque, vou botar esse aqui porque esse aqui tem pouca vaga. Não. Coloca aquele que você quer mesmo, que você tem sonho, que você, mesmo que seja uma vaga, bota ele na primeira posição. Aquele que você quer de verdade. E eu vou explicar por quê. Essa é uma dica que eu queria que alguém tivesse me falado. Você vai colocar, vai ranquear pelo cargo que você realmente sonha e deseja. Por quê? Se por acaso você não conseguir a nota de corte para aquele que você queria muito, você vai acabar caindo para os cargos que você colocou em seguida. Mas o contrário não acontece. Se você colocar o cargo dos seus sonhos lá na terceira, quarta posição e você passar e conseguir a nota de corte para ele, se você colocou outro cargo acima que você também passou, você vai para aquele. Você não vai cair para o quarto lugar, por exemplo, para a vaga dos sonhos. Então coloque a vaga dos sonhos, porque se você tiver a nota de corte, você vai pegar a vaga dos sonhos. Mas se você não tiver, você vai conseguir pegar outros cargos que também são interessantes. Mas o contrário não. Puxa vida, tirei um notão, mas coloquei o cargo dos sonhos lá na quarta, quinta posição. Aí já era, gente. Outra coisa muito importante. Verifique o edital até o último momento, assim, né, em que finalizarem as inscrições. Por quê? Existem as retificações. Então, pode ser que um determinado cargo que tinha ali os pré-requisitos X, Y, Z, isso mude
um pouco antes de fechar ali o prazo do edital. Então, por exemplo, eu me inscrevi num cargo na época que era qualquer formação, não tinha uma exigência, sabe, da sua graduação específica em alguma profissão. Um dia antes do edital fechar, mudou, foi para pedagogia. Então eu me inscrevi no, eu sou bióloga. Então eu me inscrevi para um cargo que foi bola fora. Se eu tivesse passado, eu até tive nota para passar, mas eu não ia assumir porque eu não tenho a graduação em pedagogia. Então até o último momento você tem que verificar se todos os cargos que você colocou realmente você tem a formação. E o contrário pode acontecer também. Uma determinada vaga que tinha ali um pré-requisito tal, mudar aquele pré-requisito e ser um pré-requisito interessante para você, que você pode concorrer àquela vaga. Então fica de olho nisso. Outra coisa que é muito importante, gente, é verificar se tem alguma inconsistência no edital. O momento de vocês enviarem para o MGI, né, um e-mail falando sobre, né, contestando alguma parte do edital é agora. Depois não tem jeito. Tá acabando. Uma coisa também muito óbvia, mas que é importante, façam a inscrição em sites oficiais, né? Não entrem, cliquem em coisas no Instagram, vá no site oficial do governo para fazer a inscrição, para ler os documentos oficiais, tudo certinho. Importante também, gente, é que você verifique a sua titulação. Eu falei um pouco sobre isso agora, mas verifique direitinho para você não se inscrever sem querer numa vaga que não é uma vaga que você está habilitado. Então, o edital ele é longo, você tem que olhar ali o que ele está querendo de graduação, de mestrado, de especialização. Então, verifique isso tudo para você aproveitar ao máximo todas as oportunidades ali daquele bloco que você vai escolher, tá? Uma coisa nova agora nesse edital é que existe uma equiparação do número de vagas de homens e mulheres para a segunda fase. Isso foi muito legal. Então é isso, gente. São esses os pontos que eu acho que eu gostaria de saber, né, na época que eu fiz o CNU 1. E desejo a vocês toda sorte, né, que vocês acreditem em vocês, que isso é possível, né, a gente tem uma prova que tem um estilo diferente, então independente da banca, eu acho que ela vai manter o seu caráter crítico, né, uma perspectiva de menos decoreba, de mais raciocínio, de mais conhecimento em relação à realidade. Eu acho que não é um desperdício de tempo estudar, é sempre gratificante. Você vai analisar o bloco, aquilo que você vai ter mais prazer, o que você já tem conhecimento e o que você vai ter mais prazer também em ter conhecimentos novos. Então, muita coisa que eu aprendi durante o concurso eu utilizava no trabalho, né, enquanto eu trabalhava. E finalizando, eu fiz esse vídeo, gente, de uma maneira bem amadora, curta, porque eu tenho que acordar amanhã para fazer o curso de formação. Eu ainda tô, né, no estágio, numa etapa do concurso, a terceira etapa do concurso. Mas eu não queria perder a oportunidade de compartilhar essas informações que eu considero importantes. Se vocês acharem que é pertinente, eu posso fazer depois um outro vídeo falando sobre os estudos, o que eu fiz, né, que livros que eu comprei, qual foi o curso que eu estudei, os professores que mais me ajudaram. Certo que agora as matérias são diferentes, né, mas eu acho que de alguma forma aí eu tenho algumas coisas que eu posso compartilhar com vocês, né. De antemão, vejam aquilo que, depois de escolher o bloco, né, o que tem conhecimento geral e conhecimento específico, tópicos repetidos, assim, cai dentro desse já, que já vai ser uma matéria importante para estudar.